Nesse módulo, nós vamos discutir alguns aspectos que são bastante importantes, que são o algoritmo diagnóstico da hipertensão pulmonar. Nós vamos falar do papel do cateterismo na hipertensão pulmonar, no diagnóstico da hipertensão pulmonar. E a gente vai falar também da avaliação inicial do paciente com hipertensão pulmonar. Tudo isso faz sentido pensando no algoritmo diagnóstico. Quando a gente pensa em hipertensão pulmonar, tudo começa com uma suspeita que geralmente vem de alguém que tem um cansaço que não melhora, alguém que já tentou fazer vários tratamentos para asma, para insuficiência cardíaca, que não melhora. E a gente sabe que o diagnóstico de fato demora entre 2 anos e meio e 4 anos para ser feito desde o início dos sintomas. Então, nesse slide que vocês estão vendo aqui do algoritmo, nós temos um monte de caixinhas e setinhas. A minha ideia não é mostrar cada caixinha e cada setinha, mas é, de novo, mostrar para vocês qual é a lógica da investigação diagnóstica. Lembrando daqueles 5 grupos que nós temos de hipertensão pulmonar, é razoável imaginar que a gente sempre deve procurar primeiro o que é mais prevalente, o que é mais comum. Então, hoje em dia, o que é muito comum? As doenças do coração esquerdo. O que também é bastante comum? As doenças do parênquima pulmonar, seja por causa de cigarro, por causa de poluição, mesmo por causa de fibrose pulmonar, que a gente tem reconhecido cada vez mais. São situações bastante frequentes. Então, no começo, a gente vai buscar essas doenças. A gente vai usar, por exemplo, o ecocardiograma, que tem um grande papel mostrando para a gente como está o ventrículo esquerdo, como está o ventrículo direito, como estão os átrios, como estão as válvulas. Isso é muito importante. É muito comum que na clínica de hipertensão pulmonar chegue alguém com uma suspeita de HP, porque o eco mostrou uma pressão sistólica de artéria pulmonar estimada em 45 milímetros de mercúrio, por exemplo. E aí, o que a gente faz com essa informação? O eco é super importante. Ele, como eu disse, muitas vezes vai chamar a atenção para a possibilidade do diagnóstico pela primeira vez. Mas o ecocardiograma, ele dá muito mais informação do que somente a pressão sistólica de artéria pulmonar estimada. Como o próprio nome diz, ela é estimada. A gente vai avaliar a velocidade do jato de regurgitação tricúspide e vai elevar essa velocidade ao quadrado e multiplicar por 4 e arbitrar a pressão de átrio direito para dizer qual é a pressão sistólica de artéria pulmonar estimada. Mas por que ela sozinha não faz diagnóstico? Porque tem muita coisa que pode interferir nisso. Justamente as doenças do parênquima, a doença do coração esquerdo. Pode ser que o paciente tenha uma falência ventricular esquerda e tenha uma pressão amontante que vai fazer com que aumente esse jato de regurgitação tricúspide. Então o eco ele vai nos dar vários parâmetros. Como eu posso aproveitar esse ecocardiograma? Eu não vou olhar só para a pressão sistólica de artéria pulmonar. Eu preciso olhar para o ventrículo esquerdo, fração de ejeção, preservada ou não. Se ela for preservada, será que eu tenho uma alteração de relaxamento? Será que eu tenho uma disfunção diastólica, que é uma grande causa de HP no eco hoje em dia, principalmente se associada à hipertensão arterial sistêmica e, por exemplo, obesidade, hipoventilação e apneia do sono? Eu preciso olhar também para o ventrículo direito. Qual é a função do ventrículo direito? Ele está grande ou ele está normal? Ele está dilatado? Ele está hipocinético? Tudo isso o ecocardiografista consegue nos ajudar. Então, se eu tiver, por exemplo, uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 45 com ventrículo normal, ventrículo direito normal, átrio direito normal, sem doença valvar, e tiver um remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo, provavelmente eu vou pensar primeiro numa disfunção diastólica e não num diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Então o ecocardiograma, ele entra no algoritmo diagnóstico com esse papel, ele nos ajuda a suspeitar da hipertensão pulmonar, mas ele também nos ajuda a direcionar um pouco mais essa nossa investigação. Então a investigação precisa observar dados do ventrículo esquerdo, doenças valvares,
tamanho do átrio, eu preciso também passar para a parte da avaliação do parênquima pulmonar, tanto do ponto de vista de imagem, como do ponto de vista de função pulmonar. Eu preciso pensar em apneia do sono e eu preciso pensar também, num segundo passo, em doenças que podem estar associadas à hipertensão pulmonar. Então a gente vai fazer sorologias, vai investigar tireoide, vai pensar em doenças virais e assim por diante. O algoritmo diagnóstico mostra isso para vocês. O que eu queria me concentrar aqui é que a gente parte do sintoma, utiliza um ecocardiograma, mas a gente deve pensar em causas mais prevalentes. Então, por exemplo, doenças do coração esquerdo, doenças do parênquima pulmonar. Uma outra causa de hipertensão pulmonar, que muitas vezes ainda é subdiagnosticada, é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. E para fazer o diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, além de eu ter sinais ecocardiográficos sugerindo hipertensão pulmonar, eu preciso ter também uma prova de que eu tenho uma heterogeneidade na perfusão do meu pulmão. E isso a gente obtém de maneira bastante confiável com a cintilografia de inalação-perfusão. Mas aí você pode perguntar, mas eu já tenho angiotomo, eu tenho uma angiotomo que tem sinais de TEP crônico. Se você tem uma angiotomo que tem sinais de TEP crônico, você já tem um bom caminho andado. Porque realmente, com a melhora dos tomógrafos, a gente consegue hoje em dia ver obstruções na circulação pulmonar que antes a gente tinha mais dificuldade para ver. Mas naqueles casos em que ainda existe uma dúvida, e principalmente naqueles em que você não consegue ver obstrução de grandes vasos, é importante fazer a cintilografia de inalação-perfusão. Ainda hoje não tem nenhum estudo que mostrou que a angiotoma é mais sensível e específica para fazer diagnóstico de TEP crônico do que a cintilografia de inalação-perfusão. Nesse exame, o indivíduo vai inalar um marcador radiativo e vai ter injetado um marcador radiativo e a gente vai ver se existe encontro onde existe ar, existe sangue. Onde não existe ar, não existe sangue. Então, se isso acontecer, eu não tenho uma hipótese de TEP crônico. Agora, se eu tiver áreas de desencontro, ou seja, eu tenho ventilação, mas eu não tenho perfusão, isso é muito sugestivo de TEP crônico. Passando então do algoritmo diagnóstico para o momento do cateterismo, quando é que vai ser importante a gente fazer o cateterismo? Quando eu chegar à conclusão que esse paciente tem uma hipertensão pulmonar, eu quero saber o que está acontecendo com ele, eu preciso do cateterismo. O cateterismo ele tem algumas funções que são muito importantes. A primeira delas é confirmar a hipertensão pulmonar. Há muitos anos, posso dizer já agora muitos anos, quase 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com essa história de hipertensão pulmonar, no final da minha residência, eu lembro que a gente pedia cateterismo para confirmar a hipertensão pulmonar e às vezes o cateterismo não mostrava hipertensão pulmonar. E às vezes o colega da hemodinâmica ficava bravo, porque falava, pô, você pediu um exame e não tem HP? Isso aqui, pessoal, é mais ou menos que nem apendicite. Você precisa ter de vez em quando umas operações que você não confirma apendicite, porque daí você não vai perder os diagnósticos. A gente não pode acertar sempre, faz parte a gente de vez em quando ter um exame normal. É importante isso, porque a gente suspeitou por características do eco, por características clínicas, pela apresentação do paciente para a gente gente pediu um cateterismo. Esse cateterismo ele é feito com um catéter de Swan-Ganz, que no passado a gente usava muito em UTI, hoje em dia quase não se usa catéter de Swan-Ganz em UTI, e esse catéter ele vai te dar alguns dados. Ele vai te dar a pressão do átrio direito, que deve estar aumentada na hipertensão pulmonar, por causa do represamento que a gente tem de sangue a montante do território capilar pulmonar. Ele deve ter uma pressão de ventrículo direito aumentada. Vocês lembram que a pressão diastólica do ventrículo direito é muito próxima de zero, mas quando essa pressão diastólica do ventrículo direito aumenta, portanto a pressão sistólica também aumenta, é sinal de que a gente tem um trabalho aumentado do VD
e deve haver hipertensão pulmonar. A gente vai medir a pressão sistólica, diastólica e média da artéria pulmonar. Então isso vai nos dar uma ideia se a gente tem uma pressão maior do que 20 milímetros de mercúrio, ou se a gente tem uma pressão normal, que é mais ou menos 14 milímetros de mercúrio. E a gente vai ter uma pressão da artéria pulmonar ocluída, ou a pressão de capilar pulmonar, que vai nos mostrar como está a circulação lá perto do átrio esquerdo. Então isso é importante para a gente entender o componente ou o papel do coração esquerdo na gênese desta hipertensão pulmonar que nós estamos estudando. Então o cateterismo ele é importante porque ele vai nos dar todos esses parâmetros. Além disso, a gente vai medir o débito cardíaco, ou seja, quantos litros por minuto esse coração consegue bombear numa situação em que eu tenho ou suspeito de hipertensão pulmonar. Quanto mais comprometido estiver o coração, quanto pior for a hipertensão pulmonar, menor vai ser o débito cardíaco. Além disso, é importante eu entender que nem sempre uma situação de pressão baixa é bom sinal. Vou contar aqui para vocês a história natural da hipertensão pulmonar do ponto de vista hemodinâmico. No começo a gente tem alta complacência, baixa resistência, pressão é baixa. Com o passar do tempo, a complacência vai diminuindo, a resistência vai aumentando e as pressões vão aumentando. O meu coração começa a fazer mais força para mandar o sangue adiante. Enquanto ele está conseguindo fazer força, ele força de fato a passagem do sangue por aquele conduíte mais duro e a pressão lá dentro aumenta. Mas a hora que o meu coração começa a falir, a hora que ele não consegue mais fazer frente àquele regime de complacência alterado, a pressão ali pode começar a cair também, porque eu tenho menos sangue passando por aquele vaso duro. Então a gente não deve se iludir, pressão baixa nem sempre é bom sinal. Por isso que a gente não mede o sucesso do tratamento da hipertensão pulmonar com uma pressão média baixa. Ela pode ser um marcador de sucesso, mas ela também pode ser um marcador de falência ventricular. E como é que eu sei isso? Medindo o débito cardíaco. Como é que eu consigo medir o débito cardíaco de maneira precisa? Com o cateterismo cardíaco direito. E com isso eu passo para o último tópico deste módulo, que é a avaliação inicial do paciente com hipertensão pulmonar. Logo que eu faço um diagnóstico do meu paciente, eu preciso entender qual é a repercussão que isso tem na vida desse indivíduo, principalmente para entender as implicações prognósticas para esse paciente. Quer dizer, quanto mais comprometido ele tiver, pior a sobrevida que eu tenho para esse indivíduo. A avaliação inicial, ela compreende uma série de marcadores. Então eu posso começar com marcadores clínicos, que são simplesmente perguntar para o paciente, você cansa fazendo o quê? E eu vou obter a classe funcional do paciente. Classe funcional 1, o paciente não se queixa de cansaço relevante. Classe funcional 4, o paciente tem cansaço aos mínimos esforços ou mesmo em repouso. Eu vou perguntar se o paciente apresentou, por exemplo, síncope, desmaio, que é um péssimo sinal. Quer dizer, o meu coração está tão fraco que de vez em quando eu tenho síncope, eu posso desligar. Posso perguntar sobre progressão dos sintomas. Você está piorando rápido ou você está estável? Eu posso fazer um exame clínico do meu paciente. Vou ver se ele tem edema, se ele tem sinais de insuficiência ventricular direita, turgência jugular, visceromegalia, edema de membros inferiores. Eu posso lançar mão também de alguns parâmetros para avaliar a capacidade de esforço do paciente, desde um teste ergoespirométrico, que vai me mostrar, por exemplo, alguns marcadores bacanas, como o VO2 do paciente, quer dizer, quanto o paciente consegue consumir de oxigênio, a eficiência para o exercício que esse paciente apresenta. Posso ver, por exemplo, a relação VE-VCO2,
que vai estar muito aumentada nos pacientes com hipertensão pulmonar, mostrando que o meu leito vascular não é capaz de colocar para fora todo aquele CO2 que o metabolismo celular produz. Eu posso ver também algumas medidas de imagem, seja com ecocardiograma, seja com a ressonância magnética cardíaca, para ver como está a performance do coração, que eu já obtive numa avaliação inicial com o cateterismo, mas eu posso ter mais dados com exames de imagem, e faz parte da avaliação inicial do paciente os dados do cateterismo cardíaco direito. Então a gente sabe de alguns estudos que, por exemplo, a pressão de átrio direito se correlaciona com o prognóstico. A gente sabe, por exemplo, que a pressão média de artéria pulmonar se correlaciona, o índice cardíaco, que é o débito cardíaco ajustado para o peso e altura do paciente, também se correlaciona. Dos marcadores de exercício, tem um outro teste que é bastante útil, que é o teste de caminhada de 6 minutos. Esse foi um teste muito utilizado no começo dos anos 2000 para embasar a aprovação de vários remédios para hipertensão pulmonar, que basicamente mostra que a distância caminhada tem uma implicação em termos prognósticos. Então, com isso, a gente entende que a avaliação inicial compreende vários aspectos da apresentação clínica do paciente que tem implicações prognósticas e vai ter implicação de monitorização durante o tratamento. Então, a avaliação diagnóstica inicial com estes dados é fundamental para que a gente possa dar o próximo passo, que a gente vai ver no próximo módulo, que é como a gente vai tratar esses pacientes.